Boa noite a todos. Estamos falando da ABRAP Mato Grosso do Sul. Hoje o tema, quem vai conduzir é a nossa amiga Adriana, e com você a palavra, Adriana. Muito obrigada. Nós estamos, então, estudando o livro Plenitude, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Capítulo 11, Terapias Alternativas. A ignorância, geradora do egoísmo, que propicia o apego e a paixão às pessoas e coisas, é a grande responsável pelos sofrimentos. Se nós pudéssemos ir lendo a cada parágrafo e parando, porque é muito profundo, Joana de Ângeles, para a gente tentar um pouquinho pegar dessa essência que a mentora tenta nos trazer. Quanto maior a ignorância, maior o egoísmo, maior apego ao id, maior apego às... Quando ela fala as paixões, né? Apego a vaidade, posse, eu tenho, é meu, né? E é grande responsável pelos sofrimentos. E a vida vem nos dizer que a única coisa que nós temos verdadeiramente, que nós possuímos, é o nosso espírito. De resto, é tudo emprestado. Absolutamente tudo emprestado. Considerando-se a impermanência de tudo, em um mundo em constantes alterações, o apego representa a ilusão para deter a marcha dos acontecimentos e reter tudo mais, impossibilitando o surgimento da realidade. Quanto mais eu tenho condições de lidar com a realidade, isso anda junto com a maturidade espiritual. Fiquem muito à vontade para entrarem a qualquer momento. Então, assim, no primeiro parágrafo, ela é bem clara, né? A ignorância que gera, né? O egoísmo é a condição primeira, né? Para o sofrimento. E no segundo, ela diz, existe a impermanência, tudo é transitório, né? Então, o que é que contrapõe com a impermanência? Contrapõe ao apego, né? Apego aqui, apego àquilo que eu consigo captar, né? Pelas paixões, aqui, a paixão foi lá, de coisas, né? E de afetos também, né? Eu acredito até que isso da impermanência, a gente precisa ter... Eu acho que quando fala em impermanência, a gente sabe que nasce e morre, né? Não dá para dizer assim, eu nasci e vou viver e esqueço que eu vou morrer, né? Então, a impermanência, ela traz esses dois pontos, segundo o meu entendimento, exatamente para a gente poder não perder de vista, sabe? Não perder de vista. Eu nasci e não vou ficar aqui eternamente, né? Então, quais são esses apegos que eu tenho? Quais são esses apegos que eu tenho? Né? Para nós que conhecemos a transcendência através do mundo dos espíritos aí, talvez a parte material não seja mais tão forte, mas nós temos o apego nos afetos. Esse pega, né? Esse pega. Então, assim, a gente, principalmente nós que estamos de meio caminho para frente, né? Não sei se é palavra... Não me inclui aí, não. A gente precisa pensar nisso não com desespero, né? Mas com naturalidade, né? A gente está na última etapa da vida. Não tem mais nenhuma etapa depois dessa, para quem já passa dos 50 para frente, né? Não tem mais outra etapa. É a etapa partindo para a finalização da existência, desta experiência, né?
Então, assim, lembrando o Viktor Frankl, que eu, de umas aulas passadas, é legal a gente acordar, né? E falar assim para a gente, qual que é o sentido da minha vida hoje? Qual que é o propósito da minha vida hoje? Sabe? Eu achei legal esse ensinamento dele, através daquele livro Em Busca do Sentido, porque assim não fica tão longe, né? tão abstrato, né? Qual o sentido da vida? Tem o abstrato também, tem o maior. Mas qual é o sentido da vida hoje, para mim, o meu dia a dia hoje, ao acordar, né? Então, a gente precisa não perder esse... Eu achei muito interessante ela começar falando isso, porque depois ela vai... isso aqui é a base para ela poder conduzir esse capítulo, né? Acho que falei... Só tem um detalhe, né? Só tem um detalhe, né, Edna? Eu penso assim, se a gente internalizar o significado e vivenciar essa impermanência, também pode ser um limite bem tênue, né? Porque dependendo da nossa escala, o nosso nível de evolução espiritual, a gente pode encarar essa impermanência como assim, isso aqui é passageiro mesmo, então vou fazer o que me apraz. Então, precisa muito bem ser trabalhado esse conceito de impermanência quando a gente para o espírito, né? Mas o que me apraz é para esta vida impermanente ou é para a vida verdadeira? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim, tá? Isso não significa que eu tenho que viver só a vida do espírito. Eu tenho corpo e preciso viver. Dá uma condição para ele, tá? Então, assim, o que me apraz, né? O que me apraz? Aí tem a questão dos apegos aqui nesse parágrafo, né? Eu preciso fazer essa reflexão, sabe? E tudo bem, se eu achar que naquele dia eu não quero nada de espiritual, eu não quero hoje mexer com a parte do espírito, hoje eu quero mexer com a minha matéria. Eu vou fazer isso, não tem nada errado. O negócio é que tem que estar consciente, tá? O ponto aí é estar consciente. É só isso. Adriana, continua aí, que senão a gente vai longe aqui. Porque o egoísmo, o ego está no centro, né? O ego, ele está no centro da importância desse ser. E eu gostaria de colocar aqui essa questão da impermanência, das ilusões. E quando você sai do teu ego, a tua capacidade de amar o próximo, ela começa a aumentar. Uma das questões, uma das funções que a gente faz e tem aprendido, a gente acompanha pessoas que vão desencarnar no momento da passagem, em hospitais, dentro das casas. Momentos terminais. Terminal, fazendo parada respiratória. Né? Lógico, em hospital, sem investimento, né? O SPP, que não pode falar, né? Mas é aquele paciente que, se parar, parou, não tem investimento. E eu acompanhei esses dias a filha, ela estava assim, já, nossa, bem pouco já ligado ao corpo, o corpo já estava parando, né? E a mãe, naquele desespero, e chegou um momento, e ali passamos uma noite inteira, e a mãe não conseguia liberar, né? E a filha sofrendo, a filha no leito, a mãe. E chegou um momento que eu chamei essa mãe no corredor do hospital e pedi para ela: ame a sua filha. Você está com medo do sofrimento, você está com medo da perda, né? Que nós espíritas sabemos que não perdemos ninguém. Você está com medo de sofrer. A sua filha precisa que você a ame agora, para você poder liberá-la. Então, é essa questão do egoísmo, né? Você fica por volta do teu ego. O impermanente é a materialização transitória da realidade. Só um adendo aqui. Esses dias a gente estava estudando o Êxodo, e ali coloca que tudo que Deus cria é eterno. No mais, é transitório. Até os cristos, os grandes co-criadores,
que criam galáxias, planetas, mas o que eles criam tem um tempo, né, como até o nosso planeta vai, mas, né, pode ficar tranquilo que tem alguns milhões de anos pela frente. O que Deus cria é permanente, espírito. Isso é eterno. O impermanente é a materialização transitória da realidade. E, por consequência, todo apego exagerado à forma produz sofrimento em razão das inevitáveis alterações que ela experimenta. Corresponde à ilusão de pretender-se deter o tempo, que deixará frustrado aquele que se apega a tal intento. Assim, a maioria das enfermidades se origina na área emocional, como efeito do desequilíbrio da energia, transferindo-se para o psíquico ou o físico, produzindo lesões que alteram a estrutura orgânica. Lembrando de André Luiz, cada célula do nosso corpo é um animálculo, é um animalzinho pequenininho que nos obedece. Nossas emoções, perispírito vai marcando esse espírito. Quando chega no físico, as emoções estão desequilibradas. As terapias da medicina clássica objetivam, quase sempre, deter as doenças, destruir os invasores perniciosos, sustentar o corpo. Toda a filosofia médica ocidental centraliza-se nesse objetivo, como essencial à saúde, com pequenas variações metodológicas. É interessante quando a mentora coloca isso, e hoje a medicina, aos poucos, e a gente vê a luta dos médicos da AME em colocar, né, Edna, que você acompanha lá também, a espiritualidade dentro da ciência médica. O quanto eles sofrem mesmo, né, com isso. É porque é uma gotinha no oceano, né? Mas eu vejo assim um crescimento da AME Brasil já penetrando em quase todos os estados brasileiros, né? Sim. Estão alcançando nesse sentido, né? E muito trabalho pela frente para poder fazer valer o objetivo primeiro da OMS, né? Eu falo que é Que uma é o gotinha equilíbrio. no oceano, Fátima, porque se você pegar estatisticamente, né, as religiões no Brasil, você vai ver que o espiritismo tem um percentual muito pequeno, né? Então, assim, quem é que valoriza, quem é que está mais dedicado às AMEs? Os próprios espíritas. Só que em relação à grande massa, é quase nada. Então, a AME, por exemplo, Mato Grosso do Sul e as outras também, elas estão focando muito nas pesquisas, né, de ciência e espiritualidade, ciência da medicina e espiritualidade, para ver se através das publicações, que é uma coisa, e geralmente publicação internacional, né, através dessas publicações eles possam fazer esse trabalho saindo um pouco do núcleo tão pequeno, estatisticamente falando, entendeu? Mas com toda certeza. Vai ser um trabalho hercúleo, né? Com certeza. Ó, quando eu defendi a minha tese de mestrado, em 2004, na Faculdade de Medicina da UFRJ, na radiologia, departamento de radiologia, eu só consegui introduzir uma palavra, não espírito, mas o verbo transcender. E isso me custou 2 anos e meio para eu conseguir, junto aos meus orientadores, colocar essa palavra, inserir essa palavra. E no dia da defesa, obviamente, eu fui inquirida, né? Quando a chefe do departamento da medicina nuclear me perguntou, e um radiologista
da Faculdade de Minas Gerais. Professora, o que a senhora quer dizer exatamente com transcender? Então, a OMS estava começando a ver esse objetivo mais do equilíbrio do corpo, linkando com o espírito, né? Então, eu fiquei assim, obviamente, pedi, desde sempre pedi auxílio ao escrever, ao conversar, ao entrevistar minha amostra dos docentes, né? Minha pesquisa era qualitativa, sobretudo, quantitativa não posso nem dizer, que trouxe só em 22 docentes, né? Mas eu dou graças a Deus até hoje por aquela pergunta ter sido feita exatamente no dia da defesa da tese, porque fui aliada com toda certeza para ter uma serenidade linear, para dizer transcender é você sair e ir além do óbvio, da matéria, é sentimento, né? Transcender é você entender que você não é só isso aqui, um corpo. E aceitaram, graças a Deus. Então, por isso que eu digo que de lá para cá, eu venho acompanhando o meu possível esses trabalhos iniciados pela Marlene Nobre, né? A gente vê um médico daqui do Mato Grosso do Sul pegar à frente essa tarefa, né? Que é árdua, mas que a gente já fica bem consciente de já não só ver teorias, como as práticas nos hospitais, né? Cursos para capelão, né? Então, tudo isso já sendo difundido e respeitado mesmo, sobretudo nesse tempo de pandemia. Né? A gente está vendo várias iniciativas aí, como a colega acabou de dizer, né? Nos hospitais. Já é possível você fazer esse trabalho para confortar o espírito de quem está indo e de quem não está indo. Isso é muito importante, né? É muito legal a gente saber disso daí. Isso nos dá uma certa... Valendo. Adriana, exatamente. Ok. A sabedoria oriental, em contrapartida, estabelece há milênios que, sendo as doenças efeitos degenerados da energia, pelos fatores já examinados, elas devem ser combatidas em suas causas. Então, aí quando que ela vai começar a introduzir, né, a questão das terapias integrativas, ela usa o nome alternativas. Né? Exatamente. Assim, variam as técnicas alternativas para a aquisição da saúde, mediante a supressão da sua causalidade. Ressurgem agora no Ocidente essas terapias, abrindo espaços para a eliminação, ou pelo menos modificação do sofrimento, propondo a restauração do equilíbrio energético do ser. Então, até aqui ela fala um pouco da questão da impermanência, dos apegos, do egoísmo, né, para dizer as duas medicinas, né, a medicina ocidental, que ainda, nesse tempo aqui, ainda estava muito ligada só ao corpo, né, a cura das doenças do corpo, e agora ela diz da causa. A causa está na questão energética. A gente lembra muito da física quântica, né? Lembrando da palestra aí de fevereiro do Marcelo, somos energia. Então, ela fala aqui que está a causa, né? E aí ela fala, a medicina oriental já pensa nisso, já trabalha isso há muito tempo, né? Agora, no Ocidente está chegando, só que está chegando enquanto terapias, ela usa o nome alternativas, né? Acho que até aqui, acho que foi isso. E quando a gente pensa nessas energias, por exemplo, agora acompanhando alguns estudos sobre o que um pensamento que gera uma emoção pode fazer numa célula. Ele é interessante que tem uma pesquisa, que assim, a gente estuda Kardec, Leon Denis, André Luiz. A gente sempre procura fazer essa ponte. A raiva, ela desequilibra o trabalho celular.
a mágoa há muito tempo, um pensamento, eles chamam de monoideia. André Luiz fala da monoideia, uma ideia fixa. Por exemplo, a mágoa, a raiva, ela desequilibra o funcionamento celular. A célula ela começa a entrar em desequilíbrio. Mitocôndrias, citoplasma, a destruição vem no físico mesmo, na célula. E aí uma célula doentinha vai prejudicando a outra, E eu pensei, essa energia... Tá, mas essa energia vem de onde? Essa energia, o pensamento que gera emoção, que a gente trabalha. Como que a gente vai pôr essa energia dentro de nós? A resignação, a aceitação, a fé, trazem equilíbrio celular, equilíbrio de função celular. Olha que maravilhoso. É o esforço para dominar as paixões, né? Isso, exatamente. É um esforço. É passo a passo, né? A evolução. A ciência espírita é tão maravilhoso, porque, olha, o tempo todo eu fico ligando a mentora Kardec primeiro, sabe? E quando ela usa essa palavra, ciência espírita, me lembra muito de Kardec, quando ele começa a construir, a codificar, né? Porque ele organizou de forma científica mesmo. A ciência espírita, por sua vez, reconhecendo que todo sofrimento decorre do mau uso do livre-arbítrio pelo homem, nos valores morais em recomposição, se encontra no mecanismo essencial para a liberação do mesmo. E essa questão, gente, só abrindo um parênteses, a nossa cultura, ela demanda muito para fora. A culpa sempre está fora do meu sofrimento. E isso aqui exige maturidade. Quando eu estou me desequilibrando, eu estou machucando já meu corpo físico, eu fiz mau uso do meu livre-arbítrio. Quer dizer, não tem mais, essa doença é hereditária, é da alimentação, que tem muito agrotóxico. Quer dizer, é tudo de fora, tudo... Eu nunca sou responsável, né? E a mentora, ela vem nos puxar para a responsabilidade, né? A tese é extensiva à problemática das doenças, sem uma correspondente transformação moral. E aí a gente lembra da reforma íntima de Kardec, né? A transformação moral do paciente. A terapia que se lhe aplique quando enfermo poderá modificar-lhe o quadro orgânico. Não, porém liberá-lo, porquanto, ao primeiro ensejo, ela ressurgirá ou facultará a manifestação de outras patologias já vigentes no campo vibratório não reequilibrado. Aqui eu estou lembrando de um caso familiar, inclusive, né? Houve aí um câncer numa determinada parte do corpo, né? E eu acredito que deve estar sendo muito difícil essa olhada para dentro, essa transformação, porque aí daquele órgão foi feita cirurgia e tal, e aí a pessoa ficou resolvida naquele órgão, né? Mas aí surgiu em outro lugar, e aí está passando pelo mesmo processo. É mais ou menos isso, muda de lugar, né? Aquilo lá, com toda a terapêutica, pode resolver, só que enquanto não houver essa transformação moral, vai mudar de lugar, até no corpo físico, né? Eu tenho um exemplo assim, a gente da família está vivendo isso. Esse campo vibracional, quando ela fala aqui, eu me lembro de André Luiz nas obras, que ele fala sobre o campo vibracional e que a gente consegue, com muito esforço, a gente vem o pensamento, energia, emoção, funcionamento celular, é pura química, você vibra para fora do teu corpo, você expõe isso. Por isso que os espíritos conseguem ler, conseguem nos perceber,
porque a gente mostra o que temos por dentro. Por isso que tem pessoas que a gente se sente bem ao chegar perto. Tem pessoas que a gente sai que a gente sente o peso, né? Esse campo É verdade. vibracional. O Vitor, que gosta de esquemas, assim, de desenhos didáticos, com certeza ele deve saber alguma fonte que faça um quadrozinho. Eu já vi isso em algum lugar, mas não estou me recordando a fonte. Isso que você acabou de didaticamente resumir esse processo, né? Do pensamento, do alimentar. E eu estou fazendo um exercício comigo e estou identificando mesmo. É um processo tão doloroso, gente. Não é fácil, não é simples, não. Porque eu tô percebendo em mim a minha estrutura fisiológica mudando assim de forma muito identificável no meu organismo, de uns tempos para cá. Isso, para mim, eu só tenho que agradecer a Deus, porque não é fácil a gente fazer isso, mas eu estou me esforçando tanto para dominar o que eu já identifico em mim nessa encarnação. É horrível. Eu sinto, não é bom, não. Eu sinto assim que vai mudando o meu metabolismo, vai mudando sensivelmente o meu metabolismo. Isso aí. Vamos lá? É um tremendo exercício. Verdade. O que a Fátima falou é metabolismo, isso é científico mesmo, né? As terapias alternativas preocupam-se essencialmente com o homem integral, com todo o complexo que se exterioriza no corpo e não apenas com este, né? Não apenas com o corpo. A acupuntura, por exemplo, considera o corpo como um instrumento de um sistema energético. Portanto, não físico, o que equivale a dizer menos denso do que aparenta. Esse sistema tem prevalência sobre todo o conjunto, qual se fosse um outro sistema nervoso mais complexo, sustentando toda a aparelhagem delicada e os seus implementos mais sutis da organização somática. Encarrega-se de manter a interação mente-corpo, emoção-sensação, pensamento-matéria. A técnica da acupuntura busca, através do corpo físico, alcançar o campo de energias e vitalizá-lo, eliminando os bloqueios impeditivos da irrigação de forças mantenedoras da saúde. Eu não sei quem já viu essa técnica da acupuntura, aquelas agulhinhas, né? Aquelas agulhinhas quando entram, terminais nervosos, né? Eu não sei se alguém já passou por um procedimento desse, é impressionante. Eu já, e as agulhas pulavam e voltavam. Era uma nefrologista que acabou com uma crise fortíssima, que me deixou cauteada no auge da minha docência, o nervo ciático. E ela ficou impressionada com o meu campo energético, porque ela dizia assim, ela achou que eu, na salinha dela maravilhosa, super bem trabalhada, com uma luzinha violeta, um cheirinho de um incenso, um silêncio. Ela falou assim, agora você vai até cochilar. Fechou a porta. Meia hora depois eu estava com o olhão aberto. Ela falou assim, não é possível, você não vai dormir? Todo mundo aqui dorme. Falei, menos eu. A senhora teve um desafio pela frente, porque ela falou assim, bem que eu estava percebendo quando eu estava colocando as agulhinhas em você. As agulhinhas voltavam. Ela colocava e voltava na mão dela, colocava e voltava na mão dela. Você tá muito tensa. Eu fiquei um mês. Depois de um mês, ela acabou com a minha crise de... Obviamente, eu fui fazendo um esforço também, né? Maravilhosas essas agulhinhas. Me ensinaram bastante a começar o tratamento. E essa terapia, essa técnica oriental, eles falam de energias, né? Toda a ciência oriental, ela fala de energia, temos os hindus, né?
Esse sistema energético é composto de meridianos, que são correntes de energia que se estendem por todo o corpo, nos seus mais variados departamentos. E aí, por favor, me permitam fazer sempre esse link com o André Luiz, quando ele vem elucidar sobre a questão da formação, a fecundação, e célula a célula vai unindo, célula a célula, vai unindo o corpo físico, perispírito. Perispírito vai com os construtores, né? Nesse momento da formação do corpo desse feto, é célula a célula, que vai unindo o espírito, perispírito, ao corpo físico. Pode-se, com relativa facilidade, encontrar e medir os pontos de acupuntura, carregados de energia ao longo dos meridianos. Modernamente, o toboscópio, delicado aparelho elétrico, consegue localizá-los, comprovando-lhes a existência. Considera-se que existem 14 meridianos principais e 57 secundários, constituindo o sistema energético. Em face de qualquer bloqueio na corrente de energia ou desequilíbrio proveniente da força mental devastadora e dos atos morais reprocháveis, as enfermidades se instalam. Aplicando-se-lhe agulhas nos pontos de acupuntura, reequilibra-se a energia do meridiano, desbloqueando-o, e o sistema gerador se refaz, restaurando a saúde. Adriana, eu fui olhar ali o toboscópio, tá? O toboscópio, segundo o Dr. Google aqui, né, é aparelho localizador de pontos de acupuntura. Eu não conhecia esse termo. Também não entendo quase nada de acupuntura, né? Nossa, obrigada, Edna. Tanto é que essa técnica da acupuntura, ela é aceita no meio médico, né? É. Eu acho que já está até incluída no SUS, né? Isso, especialidade, né? Isso mesmo. Já incluiu, já admitiu. Exato. Que a acupuntura é interdisciplinar e auxilia no processo, né? Isso. Exatamente. Esses pontos sensíveis podem facultar anestesia para tratamentos cirúrgicos, nos casos mais graves, partos, etc. Outra prática de inestimável resultados é a yoga, especialmente para a emoção em desequilíbrio, para os graves problemas psicológicos e alguns outros na área da saúde. O conhecimento dos chakras, rodas, como fontes de energia no sistema de vitalização orgânica, propiciou técnicas de desenvolvimento, alimentação e equilíbrio de forças para a manutenção da aparelhagem material de que se utiliza o espírito no seu processo de evolução. Alguém pode me explicar por que chakras, entre parênteses, rodas? É porque na forma, Fátima, a forma deles é a roda de energia, né? É só a forma. Tá. Uma roda. Entendi. Ok. Obrigada, Edna. Se alguém quiser aprofundar mais, fica à vontade. Adriana? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os chakras. Você perguntou, Fátima, por que esses círculos? Porque dentro desse conhecimento dos chakras, eu não tenho aprofundamento, mas estudo um pouco também, né? Os nossos campos energéticos funcionam em círculos. Nós temos os básicos, que a gente escuta falar muito, que são o da coroa, papapá, papá, esses 7.
mas nós temos uma imensidão de outros mini campos que estão aqui dentro da gente, que são campos energéticos, e todos eles funcionam em círculo, sempre, sempre. Tanto é que quando algum desses chakras, algum desses círculos não está no movimento dele normal, ou muito lento, ou muito acelerado, isso provoca um desequilíbrio físico, mental, até espiritual, porque são nossos campos energéticos. Então, eles funcionam todos em círculo. Então, eles precisam estar sempre alinhados assim, nesses movimentos. Tanto os 7 chakras, né, que nós conhecemos, os básicos, como esses milhares de outros mini campos, que são chakras também, mas são uma quantidade imensa, né? Então, por isso do círculo, ele sempre movimenta em círculo. É muito interessante. Entendi, obrigada, Otília. Você falando assim, explicando melhor o círculo, uma vez a gente estava estudando o passe, né? Então, alguns irmãozinhos nossos nas casas espíritas, talvez tendo esse conhecimento e aplicando, né, procuram fazer um passe e, ao final, faz um círculo assim da cabeça até os pés, né, da pessoa que está recebendo, talvez nessa intenção, né, de ajudar no realinhamento, né, do chakra, né? Tem a ver, né? Tem. É alguém que tem conhecimento e sabe desse movimento circular. Então, ele emana essa energia para que aqueles pontos energéticos voltem a ter o movimento dele necessário, né, para o nosso equilíbrio. O Vitor quer falar, gente. Só complementando o que a Otília falou, esses 7 chakras mais usuais, né? Nós temos vamos dizer assim, aquele que gira com maior velocidade é o chakra aqui de cima da cabeça, que é o chakra coronário, né? E agora eu vou falar uma curiosidade, que naquelas representações dos santos, aquela auréola que se vê na cabeça é a representação desse chakra. Exatamente. É isso mesmo, Vitor. Verdade. Otília, depois você fala dos florais. Nós chegamos lá. Quando chegar o momento... Se a gente for seguindo aqui, a gente trabalha. Porque ela não vai falar dos florais, mas dá para falar também, né? Uhum. Vamos lá, Adriana? Vamos. Obrigada, gente. Foi muito elucidativo. Os chakras, tradicionalmente em número de 7, são considerados como órgãos de energia. Do coronário ao genésico, eles são o suporte de sustentação das funções psíquicas e orgânicas do corpo. Nossa, que interessante. Segundo a mesma tradição, o mais importante a ser considerado nos chakras é a denominada energia Kundalini, também conhecida pelo nome de serpente adormecida, que se manifesta em ascendente pela espinha dorsal, nutrindo-os e sendo, ao mesmo tempo, por eles sustentada. É também responsável pela energização dos nervos. Alguém quer? Agora já vou puxar o tiro. Fala mais essa frase que acho que vai completar mais. Ok. Quando adormecida na base, atende por automatismo a organização dos chakras. Então, aqui é importante a gente saber dessa energia que está lá no primeiro chakra, né, o chakra base. Então, segundo alguns ensinamentos orientais, a nossa consciência, né, de que somos energia, de que podemos trabalhar com essa energia, esses chakras e tal, pode fazer com que essa energia que está lá no chakra base, ele chegue até ao chakra coronário, sabe? Essa mesma energia vai no ascendente, conforme ela falou, né? Em formato, tem assim algumas técnicas, mesmo no campo da meditação, ela vai falar muito passando sobre meditação,
e eles trabalham exatamente essa subida, tá? Essa subida em ascendente, né, circular, para que essa energia saia do primeiro e vai preenchendo os outros para cima. E é muito interessante porque ela liga bastante isso à yoga, né? Eu estou fazendo yoga, voltei a fazer faz um mês e pouquinho. Realmente, gente, é impressionante a qualidade que a gente fica, qualidade energética, tá? Quem puder, faça, porque muda mesmo, tá? É uma prevenção à saúde, né? Principalmente nós de uns entra para cima aí, sabe? Ajuda muito, muito mesmo. Aqui a primeira acupuntura, ela vai falar da energia como um todo, né? E aqui no segundo é mais ou menos, ela vai focar a questão da energia nessas rodas, né? Na questão da yoga. Vamos ver o que mais que ela cita aqui. Eu vou colocar depois para vocês, lá no WhatsApp, né? 2 arquivos que mostram o funcionamento dos chakras. Legal. Como é que eles atuam, como é que eles funcionam. São 2 arquivos para vocês olharem lá, de repente. Curiosidade, é só para exemplificar. Tá bom? Mostrar, né? Só para não fugir do assunto agora, essa energia da Kundalini é uma coisa também interessante de ser pesquisado. Se eu achar alguma coisa específica, eu vou mandar para vocês também. Porque ela vem de uma força, porque ela vem do chakra básico, né? Ela sobe pela coluna e vai. Ela tem uma força e um poder. E tem muita gente que fala, não mexe com Kundalini, não mexe com Kundalini, porque ela é muito forte, mas é interessante a gente saber que tipo de força e de energia é essa. Se vocês quiserem dar uma pesquisada e olhar, é maravilhoso ter um pouco desse conhecimento. Se eu conseguir algum artigo, eu publico no grupo aí, É isso tá bom? aí, é isso aí. Ela não tem a nossa energia mais forte, é a energia da reprodução, né? A energia sexual. É do chakra básico. Exatamente. Então, assim, e por isso a gente não vai mexer com ela? Não, eu acho que é uma questão da gente saber, conhecer e utilizar essa energia. Essa energia é muito poderosa, né? Exatamente. A gente, quando fala é muito perigosa, poderosa, eu não vou mexer com isso, mas faz parte da gente. É melhor a gente conhecer e bem utilizar, né? Exatamente. Saber usar. Saber usar, exatamente. Bom, eu, como sou principiante nessa coisa assim, dessa aprofundamento de entender como é que funcionam esses chakras, eu estou encontrando algum resultado quando eu estou assim, vou dormir, né, vou descansar, eu coloco uma musiquinha de alinhamento de chakras. Ótimo. E essa musiquinha, vagarzinho, 5 minutos, eu já pego no sono e vou ouvindo a música, vou ouvindo, e ela fica direto, né? Graças a Deus eu encontrei na internet lá que não tem interferência, não tem propaganda, não tem, é musiquinha direto. Você faz e a musiquinha vai... a música, né? Que é excelente. Exatamente. Meia horinha, com meia horinha, 40 minutos, eu já... Por que eu isso já funciona assim? Por que isso eu funciona já acordo reenergizada. Pois mas a música é onda energética, e ela Maravilhoso. ela transfere para você, para cada cada pessoa que está ouvindo, e inclusive tem até um texto, né, muito curtinho, que fala assim: a única coisa que penetra diretamente no nosso interior é a música. Porque ela vai diretamente na célula, ela vai atuar diretamente sobre cada uma das células. E isso faz com que, dentro da nossa organização, né, física, somática, isso encontra uma certa processo de reverberação, em que, quando existe um encontro, né, das nossas ondas, da nossa frequência, com aquela mesma frequência da música, as coisas se combinam de tal forma harmônica que a gente
se acomoda, se acalma, né? Diferentemente daquelas músicas que são agitadas, não sei o quê, que a gente não consegue dormir com uma música assim. Né? Por quê? Porque bagunça tudo. Né? Então, quando existe essa sintonia, aí o nosso organismo ele se acalma, se assenta dentro daquilo que é o padrão natural da nossa vibração, e aí as coisas funcionam. Né? Tudo acontece de uma forma harmônica. Eu sou suspeita para falar que minha vida toda utilizei a música como uma ferramenta básica para as minhas aulas, né? Desde as criancinhas, quando eu comecei com 3 aninhos, né, aprender o Cat Mouse, a música, né? Se estava todo mundo agitadinho, você começa a cantar uma musiquinha bem bandinha, pronto, as crianças naturalmente dormiam, mas vão ficando quietinhas, assim. Então, é uma coisa, para o bebê, né? Música é tudo de bom. Terapêutico. Adriana, eu vou voltar um pouquinho nessa frase aqui. Quando adormecida na base, é a última frase minha, tá? Atende por automatismo a organização dos chakras. Então, assim, é muito bom a gente saber que a gente tem esses chakras, como é que eles funcionam, né? Porque a gente pode ser mais útil para nós mesmos, né? Senão ele vai seguir de forma automática, assim como é a nossa vida, né? Se a gente acorda com o propósito de estar mais consciente, né? A gente aproveita mais o dia, né? E para nós, na nossa existência. E se a gente fica no automático, a gente aproveita menos, né? E a vida é uma só, né? A gente vai viver o dia a dia, um dia atrás do outro, e depois vai embora. Então, a gente pode viver esse dia com mais qualidade, a nosso favor, né? E do nosso próximo, ou pode viver no automatismo, conforme que ela está falando aqui. E aí, Adriana, vamos seguir? Vamos. E é interessante como ela propõe aqui a posse de si mesmo, né? Essas energias que nós temos. E aí agora estava me vindo o que Jesus falava, vós sois deuses. Quer dizer, nós não temos nem noção do potencial que nós temos. É uma coisa maravilhosa mesmo, né? Agora que a gente está começando a descobrir a pontinha do iceberg. Bem a pontinha, é verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Por meio da meditação. É maravilhoso mesmo. A gente fica assim, até no limiar no limite da ficar fanático, né? Mas quando a gente começa a descobrir isso, a gente quer dividir com todo mundo, e aí o nível de ansiedade de a Maria de Fátima tem que ser trabalhado. Porque cada um no seu tempo, né? A gente quer dividir isso com família, amigos, com todo mundo que a gente caminhando. É mais um desafio. Vamos seguindo? Ok. Por meio da meditação, de exercícios rítmicos, de várias outras técnicas, é despertada a sua energia. Despertada a sua energia. E pode ser canalizada. Oi? Não, e pode ser canalizada convenientemente. Uhum. Atendendo os chakras, ampliando a área da consciência espiritual e facultando saúde física, vitalidade, harmonia nervosa. Aqui, eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Essas técnicas, que elas despertam a energia, a pessoa precisa saber por que ela está fazendo, né? Ela falou de exercícios rítmicos, eu lembrei da dança circular, porque isso desperta mesmo. Então, se a pessoa está com uma patologia, principalmente uma psicopatologia, ela é encaminhada para isso, mas não tem um acompanhamento, é muito até perigoso, tá? Porque energia é uma coisa que a gente não controla, igual o pensamento, a gente não controla. Então, assim, tem que ter bastante responsabilidade da gente experimentar determinadas técnicas, né? Era isso que eu queria falar. Essa também chamada serpente de fogo permite a aplicação da sua energia no restabelecimento da saúde pessoal,
como pode ser aplicado em benefício de outros indivíduos. E a Kundalini, né? Ela está falando da Kundalini. Permite a aplicação da sua energia no restabelecimento da saúde pessoal, como pode ser aplicado em benefício de outros indivíduos. A yoga faculta o equilíbrio psicofísico, transformando-se em terapia alternativa de grande valor. A cromoterapia talvez se haja inspirado na helioterapia, que consiste essa última na utilização dos raios solares, com equilíbrio, provocando uma ativação salutar dos mecanismos vitais do corpo. A colesterina, por exemplo, sob a ação dos raios ultravioletas, se transforma na vitamina B, ou antirraquítica. É de excelente resultado quando, sob cuidadoso controle, mediante aumento de tempo sob exposição solar, nos casos de espasmofilia, nas anemias infantis, em variados casos de astenia, nas convalescenças, na asma infantil, na tuberculose cutânea, em múltiplas dermatoses, etc. Aqui, helioterapia diz assim, tratamento de certas moléstias que utiliza a luz solar sobre a pele. Interessante, né? Nossa, muito, muito. Conheci esse nome também. Os solários são de comprovado resultado positivo nas neuranemias e neurastenias, etc. A cromoterapia, mediante a aplicação de cores, propicia alguns resultados favoráveis na área da saúde, especialmente no estado psíquico, em desalinho dos indivíduos. E aí, essa questão das cores, a gente lembra nos centros, né? Quando voltar às reuniões presenciais, naquele momento da oração, aquela luzinha azul que se coloca nos salões depois das palestras, para já ir preparando as pessoas para entrar na câmara de passe. Vamos ver o que é neurastenia, porque aqui diz assim, a neuranemia, ela é uma forma de neurastenia provocada por uma anemia dos centros nervosos. Olha que interessante. Agora vamos ver a neurastenia, tá? Neurastenia. A neurastenia é a perda geral do interesse, é psicopatologia, tá? Estado de inatividade ou fadiga extrema que atinge tanto a área física quanto a intelectual, associado especialmente a quadros hipocondríacos e histéricos. Eu vi essa palavra neurastenia quando a gente estudou lá na ANE, conflitos existenciais. Ela falou esse nome. Os médicos mesmo lá, os que estavam presentes, né, nesse dia, eles não sabiam disso, né? Então, a neurastenia é essa perda geral do interesse e a neuranemia é uma anemia, né, nos centros nervosos. Olha que interessante. A cor vermelha é considerada excitante, enquanto o azul é calmante. Com essa conclusão, aplica-se a cor vermelha nos estados melancólicos e a azul nos de exaltação, como nos casos de delirium tremens e outros semelhantes. Eu vou pegar... Só um pouquinho. Eu vou pegar para vocês... Ela fala da cor vermelha, né? E fala da cor azul. E tem na aromaterapia, né? Tem o patchouli, que faz a função, que é esse aqui, ó, que faz a função da cor vermelha, né? E a lavanda, que faz a função da cor azul. Ah, tá. É o uso aromaterapia, é o uso como fragrância? É aromaterapia. É aromaterapia. Mas tá, ela está falando da cromoterapia, né?
Mas eu estou dizendo que na aromaterapia tem o semelhante, da cor vermelha e da cor azul. Com essa Entendi. Isso quer dizer, finalidade. por exemplo, que a gente usar um sabonete lavanda ajuda também, né? Uma fragrância lavanda ajuda também. A lavanda relaxa, né? É como a cor azul. Entendi. E a vermelha levanta, né? É o que ela fala aqui, quando a pessoa está em estado melancólico, muito para baixo, né? Ela está precisando de um up. Então, ela precisa ou da cor vermelha ou de um patchouli, por exemplo. Tá? Entendi. Então, só lembrando também, bem rapidinho, que os chakras, os campos, os 7, pelo menos os básicos, cada um deles é relacionado a uma cor, tá? Não lembrar disso, é verdade. O segundo chakra é alaranjado, o terceiro é amarelo, verde, azul, até chegar no lilás, que é o que coroa, tá? Que é o chakra da coroa. Então, não vamos esquecer que esse campo energético e mais a cromoterapia tem tudo a ver, tá? Bem legal. Denilce quer falar, ela levantou a mão. Tá? Vou deixar a Denilce falar agora. Tá. Esse caso aí que você está mostrando é a questão dos óleos essenciais. E são ótimos, viu? Eu posso falar com conhecimento de causa, assim, com várias ocasiões que já aconteceram de necessitar o uso e dar resultado imediato. Sabe? Claro que cada organismo é um organismo, assim como nas outras terapias mesmo. Mas no difusor, né? Com a sinergia no ambiente, então ele é ótimo também. Lembrando, vamos fechar agora o parênteses, se você não termina, né? A nossa BRAP, ela tem 3 projetos, né? E a gente trabalha com foco na gratuidade, na tabela social também, mas o foco nosso é na gratuidade mesmo. A gente trabalha com terapias integrativas além da psicoterapia, tá? Essa é uma ideia que surgiu ano passado, né? E que esse ano a gente pôs em ação e está dando muito bom resultado, tá? Nós temos 9 parceiros, né? Parceiras. Vou falar parceiros porque tem um homem também. E nessas terapias integrativas, tá? Ou então, como a Joana fala aqui, alternativa, é integrativa que está usando agora, né? E, assim, está dando um excelente resultado. Ela está citando alguns, né? Tem muito mais, mas se der tempo, né? A gente pode dar um pouquinho a palavra para a Otília falar um pouquinho da terapia floral, tá? Então, vamos lá. A cromoterapia devidamente aplicada através de um correto conhecimento das cores e dos efeitos proporciona estados de recuperação da saúde. A luz vermelha, por exemplo, em determinados estados infecciosos, como na varíola, faculta bons resultados. A homeopatia nasceu por volta de 1796, quando Samuel Hahnemann iniciou a sua aplicação após publicar o seu ensaio sobre um novo princípio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais, seguido de alguns comentários a respeito dos princípios aceitos na época atual. Ele havia experimentado em si mesmo e nos familiares por 6 anos a nova terapêutica, cujos resultados foram surpreendentes. A homeopatia se fundamenta no princípio da similia similibus curanter, ou seja, os semelhantes curam os semelhantes. Só um pouquinho. Só abrindo rapidinho um parênteses aqui, os semelhantes curam os semelhantes, fazendo uma analogia com o capítulo anterior sobre as terapias desobsessivas, é bem rapidinho, só um parênteses, que a questão da obsessão, né? Ninguém anda, no Antigo Testamento falava assim, né? Ninguém anda junto se não tiver de acordo. Então, primeiro precisa a reforma no pensamento da pessoa, nas emoções,
para que o obsessor possa sair, porque nenhum obsessor fica onde não é bem-vindo. Então, é praticamente isso que fala das, né, terapias desobsessivas, né? Então, Vai ser a semelhante próxima da cura Adriana. semelhante. É a próxima. Semelhantes curam semelhantes, né? E através de diluições infinitesimais, nas quais, teoricamente, não devem existir moléculas da substância original. O medicamento deixa de ser químico para tornar-se físico. Como tudo no universo são energia e matéria que se convertem, devem-se aplicar os recursos energéticos para que se reequilibre o organismo físico na sua essência, igualmente constituído da energia necessária à vida. E multiplicam-se as terapias alternativas, psicobiofísicas das vidas passadas, cirurgias psíquicas e mediúnicas, hipnose, ao lado da fitoterapia ou flora medicinal, cristalterapia e outras cooperando para a saúde, o reequilíbrio da criatura na Terra, a diminuição e mesmo o desaparecimento do sofrimento no mundo. Considerando a valiosa contribuição de todas elas, não podemos esquecer que a mentora volta nisso, é na transformação moral do indivíduo para melhor, na ação da caridade, como prescreve o Espiritismo, respaldado no conceito de Cristo, aqueles a quem sarou, para que não voltassem a pecar, a fim de que não lhes acontecesse nada pior, que a cura real se processa e o sofrimento se dilui, cedendo lugar à paz e ao equilíbrio psicofísico. Eu queria só fazer uma colocação aqui nesse final, que todos os momentos de sofrimento, de provas e de dor que ainda virão, que todas essas situações que entrarem no nosso mundo íntimo, que a gente possa fazer igual uma pérola e transformar o que entre de dor, o que possa entrar de dor na nossa vida, porque vai entrar. Mas isso transformar em pérola. E que, quando a gente sair daqui, a gente possa sair um pouquinho melhor do que como quando entramos. Muito obrigada. Assim seja. Obrigada a você. Muito lindo, muito bom, muito útil. Então, vamos fazer uma... Ela falou primeiro da acupuntura, né? Depois falou da yoga, certo? Depois ela foi para as técnicas, através da meditação, ela tem falado quase todo o capítulo aqui sobre a meditação, ela não entrou em detalhes, né? Os exercícios rítmicos, né? Aí ela foi para a cromoterapia, tá? Aí depois ela vai para a homeopatia, né? A homeopatia e a acupuntura, hoje, a medicina, ela já tem como especialidade, já é reconhecida, né? Como especialidade da própria medicina, tanto a homeopatia quanto a acupuntura. Sabendo que os médicos mais tradicionalistas, né, ou mais materialistas, eles ainda não aceitam esse tipo de especialidade, né? Tanto é que teve uma época que aqui no SUS, aqui, especialidade ali, como é que chama lá? Tinham homeopatas que estavam lá trabalhando, né? Só que não tinham pacientes, porque precisava ser encaminhado pelos postos básicos, esqueci o nome, o posto básico lá, esqueci o nome certo, unidade básica. Unidade básica de saúde, tem que ser encaminhado para poder fazer essa especialidade, né? Para poder fazer o tratamento. Então, os médicos, por ignorar ou por não reconhecer essa especialidade na medicina, eles não encaminhavam. Então, tinham homeopatas e excelentes homeopatas que cumpriam o seu horário, mas não tinham pacientes. Isso é uma pena, né?
Então, assim, pura, né? Mas assim mesmo, né? Assim mesmo, vai ser devagar. E depois a Joana vai falar, vamos ver aqui, depois da homeopatia, ela vai falar da fitoterapia, né? Da cirurgia psíquica e mediúnica, vai falar aí da nossa, as terapêuticas que o Centro Espírita faz, né? Da hipnose, ela vai falar da terapia de vidas passadas também, cristalterapia, que interessante, né? Então, assim, ela não falou detalhadamente, mas ela deu, assim, falou até bastante, né? Sobre essas terapias alternativas. Otília, você poderia falar um pouquinho sobre a terapia floral, né? Porque ela não citou nada aqui, ela citou homeopatia, porque até o Kardec, na época do Kardec, foi citada a homeopatia também, né? Era da época, porque o floral vai surgir bem depois, né? Década de século XX, década de 20, 30, então, claro que o Kardec não podia falar uma coisa que não tinha surgido ainda, né? Então, Edna, você sabe que para falar sobre a terapia floral, tem que ser a essência da essência da essência da essência, porque é muito complexo, né? Até porque, nessa questão dela não mencionar aí, porque Dr. Bach, ele começou dentro da homeopatia, ele usava os florais nas fórmulas homeopáticas, né? E aí, até hoje, existe muita confusão, porque falar, mas floral é homeopatia? É fitoterapia? Não é nada disso, é algo diferenciado. Então, fica difícil resumir aqui rapidinho, mas vamos dizer assim, os florais, ele vai acessar realmente só o emocional. Então, mas como que vem? Da onde vem? Como é que vai pegar a flor para fazer essa mensagem? Bom, nós estamos conectados com tudo na natureza. E o Dr. Bach percebeu que as flores se conectam, né, com a nossa essência humana também, entra em ressonância com essa nossa essência, né, com o nosso emocional. Então, a grosso modo, tá, gente? Assim, talvez eu faça vocês serem um pouco curiosos e pesquisar um pouquinho mais na internet. A mensagem da flor, ela passa a mensagem através da água, de todo um processo que agora não cabe dizer aqui, porque é demorado, tá? Então, essa flor, quando está dentro de um frasquinho, vamos mencionar o medo, vai, que o Dr. Bach usava e a gente usa muito lá no centro, né, Edna? Esse floral para trabalhar o medo, do sistema Bach, tá? Nós estamos falando de Bach. Essa florzinha que você vai tomar o floral, vou dar o exemplo do Mimulus, porque existem vários tipos de medo. Esse é um medo que você conhece. Quando você toma esse floral, a mensagem que essa flor passa, e isso o Dr. Emoto, através de pesquisas da água, já mostra que os cristais da água passam isso para a gente, o floral está dentro desse contexto, dentro da quântica e tal. Essa florzinha vai entrar em ressonância com esse medo. Vamos supor, você está com medo lá. O que você precisa para equilibrar? A virtude do medo é a coragem, tá? Porque o floral também não combate polaridades. Então, você tem que ter os dois lados. É uma coisa óbvia. Então, o que esse floral vai fazer? Ele vai trazer a coragem para você enxergar e entender o porquê daquele medo, tá? Trazer do inconsciente do porãozinho à tona. Você vai falar, puxa, mas por que eu vou ter esse medo? Você vai aprender a lidar com aquilo, aquilo vai equilibrar. Então, o floral vai trazer uma mensagem, você vai ter aquilo consciente e você vai trabalhar. Não existe um milagre. Eu vou tomar Mimulus, acabou o medo. Não é assim. Nós temos que ter medo. É preciso, né? Para a nossa preservação, inclusive.
Então, o floral funciona dessa maneira, tá? E aí você faz esse trabalho. Ótimo. Daí você vai trabalhar uma outra... Ah, eu tenho lá, eu sou inseguro. Então, você vai trabalhar um outro floral que vai trabalhar insegurança. Ele não vai te deixar seguro, poderoso e forte. Ele vai acessar, trazer do inconsciente e falar, por que que você está inseguro? Tá? Você vai fazer um trabalho, tal, e trabalhar, entende? Então, é uma coisa, vamos dizer, a terapia floral é uma coisa muito nova, tem 120 anos, é nova, gente, é muito nova. Então, não dá para a gente... A ciência agora está despertando um pouco mais, através da física quântica, desses cristais de água que o doutor Emoto prova, mostra, já está vendo... A ciência já começa a ver a movimentação que o floral faz. Só que eles ainda não sabem o que é, não conseguem pegar, não conseguem fotografar. Então, é muito sutil, gente, tá? Então, a terapia floral funciona assim. E é maravilhosa, porque vai te equilibrando, né? Você vai acessando e pondo você no prumo, tá? E você vai evitando de ficar doente, como tudo isso que a gente viu aí. Inclusive, a gente, durante a formação, a Edna passou por isso também, sabe? Um dos livros que eu sou apaixonada, tem várias literaturas, mas é A Doença como Caminho. A doença, ela vem gritando, ela fala assim para você, socorro, para, olha o que você está fazendo comigo. Olha só. E foi mencionado isso hoje aí, né? De uma forma um pouco diferenciada, mas é isso, tá? E o floral, ele está dentro desse contexto, tá, gente? Lembrando, né, Otília, que esse reino vegetal, esses dias eu estava comentando, né? Gente, vocês observam, desde aquela micro florzinha até uma flor enorme, não tem uma que seja feia. Vocês já perceberam isso? Não existe flor feia. É verdade. É uma delicadeza. Então, assim, a terapia floral funciona na delicadeza porque ela vem da delicadeza das flores, né? Até a Maria Sem Vergonha, que qualquer concreto... Maria Sem Vergonha, eu tomei de balde. Aquele buraco de concreto assim, aí sai a Maria Sem Vergonha. Não, tá, Fátima? Porque o Maria Sem Vergonha é o empates do bar, né? Do Dr. Bar. É para agitação, para quem nasceu 420, no caso eu, né? E agora eu já devo estar uns 180, já por aí. Ansiedade, né? Essas coisas. A Maria Sem Vergonha é para isso, tá, Fátima? Ela faz um trabalho maravilhoso, Fátima. Tem ela por perto sempre que vai te ajudar muito. Mas é isso, gente. Não dá para... Ela mostra para gente. Ela mostra para gente que ela sai em qualquer pouquinho de concreto, assim, um sol escaldante. Tá lá a Maria Sem Vergonha, bonitinha, lilazinha, do roxinho ao branco. É muito interessante a gente observar as flores. Às vezes, assim, no meio do mato, assim, a gente está andando na calçada, você olha lá umas minúsculas, assim, você vai olhar a coisa mais linda que é. É muito interessante ter esse olhar, sabe? Para as flores. Eu tenho, não sei se é porque eu fiz a formação em floral, sou mais ligada às flores, também por isso, né? Mas eu sempre observo, né? E tem umas assim minúsculinhas, assim, ó, bem pequenininha, quase que precisa do... Vocês já viram as florzinhas da grama? Grama, mato comum? Exatamente. Umas azuisinhas, roxinhas. Abaixem e olhem essas flores. E nós estudamos, né, Edna, a assinatura das plantas. Então, quando você olha essa florzinha, ela fala, olha, eu sirvo para isso, para te ajudar nisso, em termos emocionais, tá? Então, você acaba sendo... Eu não sou uma sintonizadora, mas muitas vezes eu percebo que aquela flor está falando para mim que é para trabalhar alguma coisa. É que eu não fui para essa área de sintonizar,
talvez algum dia, se for ainda nessa encadernação, como diz o outro. Mas eu sou encantada, porque eu sintonizei um dos florais da Maria. Eu quase morri. É uma experiência que te deixa pirada. Eu fiquei com muito medo. Mas é maravilhoso, gente. Eu sou suspeita, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Tamanho poder, né? Que a gente vê, a gente não sabe nada ainda, né? Hoje Todo tem mundo mais de 50 sistemas florais, né? No mundo todo. No Brasil tem muitos. Aqui em Mato Grosso do Sul tem 2 ou 3, Otília. Nós temos o floral do Cerrado e Pantanal, o Aquaessência das Águas, que é de água, mas que é o mesmo processo. Nós temos mais um aqui. Ai, meu Deus, agora deu 2 ou 3 aqui, só Mato Grosso do Sul. É bem interessante. Só daqui, sabe? Será que tem alguma coisa a ver com aquele banho de cheiro lá do baiano? Bota todo mundo para tomar um banho de cheiro, bota aquele monte de erva lá e dá um banho na galera, fica todo mundo equilibrado. Aí entra a fitoterapia, viu, Fátima? Fitoterapia é outra coisa maravilhosa. Muito legal. Tá? Muito legal. Energética, né? Um outro curso, uma outra formação também. Muito legal, gente. A gente está partindo já para o encerramento. Quem gostaria de falar alguma coisa, de contribuir ou de perguntar ou alguma coisa? Está aberto. O que vocês, de todas as terapias que vocês conhecem, quais ou qual aquela que mais chama a atenção de vocês? Assim, que mais sintoniza? A minha cultura cristal. Oi? Cristal? Acupuntura e o cristal. O cristal. Uhum. Os cristais, Eu preciso falar uma coisa. Nós já temos a terapia floral na saúde pública, em postos de saúde, tá? Tem um posto, eu esqueci o nome do bairro agora. Eu não estou nesse grupo porque eu não podia estar presencialmente. Então, foi uma equipe de terapeutas mais novas. Então, já é reconhecido na prefeitura, dentro do estado, já existe atendimento da terapia floral em posto de saúde, tá? Eu só esqueci o nome agora. Muito bom. Tá? Imagina, olha como é que a gente está dando pequenos passozinhos de mãos, né? Imagina uma terapia psicológica aliada aos florais, aliada ao autoconhecimento com a Joana, vai ficar uma humanidade ponto de bala. Gente, mas está tudo disponível, né? Por que não utilizar? Está tudo aí, não é? Zero bala, todo mundo. Muito bom. Que venham as epidemias que a gente vai dar só um drible. Vamos continuar pulando igual pipoca, mas tudo bem, a gente já vai ter uns conhecimentozinhos para botar em prática, né? E aí, que gente? venha a prática, que venha a prática de tudo isso, né? Venha a prática. Exatamente. Se a gente der conta de fazer a prática, pelo menos com a gente, já está de bom tamanho, né? Aliás, de muito bom tamanho, né? Porque eu acho que a prática para fazer com o outro é mais fácil do que fazer com a gente. Regina, claro, não, né? É óbvio. O negócio A Denilce levantou a mão? Óbvio. Contigo, Denilce. A Denilce levantou a mão. Quanto à pergunta que você fez das terapias, eu já há algum tempo faço tratamento homeopático, conheci o floral no Ismael, também é maravilhoso. Fiz dias atrás cromoterapia, e assim, eu acho que eu vou gostar de todos. Eu quero ainda fazer vários, eu ainda quero fazer yoga, e isso é uma coisa assim que eu já venho pensando há muito tempo, mas eu quero passar por vários. Até agora, assim, o que eu permaneci por mais tempo é a homeopatia, né? Mas estou aí querendo aprender mais. Legal.
Então, tá Vai bom. faltar um monte, hein? Quem Vai nunca faltar um passou monte, por Denilson. nenhuma ainda daqui do grupo que está ouvindo? Quem Quando nunca passou por tiver. nenhuma? Eu já que fiz vocês floral. Oi? Nunca passei por nenhuma. Não? Não, não. Olha, então está na hora de começar. Você já falou do capítulo, né? Não é Sim, à toa que foi parar com- para você o capítulo, né, Adriana? Você veja, olha, com Você quer falar, certeza. Vitor? Encantada. Não. Acupuntura, eu fiz, e floral. Floral. Uhum. Bacana. Então tá bom, gente. Esqueci, Edna, Oi, de falar da aromaterapia também. aromaterapia. Ah, é verdade, você comentou. Isso mesmo. Isso mesmo. Vitor, você pode fazer a nossa prece de encerramento, por favor, conforme combinado? Eu vou, então, agora encerrar aqui, tá? A gravação, agradecendo a todos que estão presentes, os que vão ver depois, tá? Um beijo no coração de cada um, tá bom?